Olá, meu nome é Rafaela, eu sou plantonista de Filosofia e Sociologia e hoje eu vou tirar a dúvida do simulado do Enem, que vocês fizeram online, questão 60. A questão 60, ela fala que o Marx afirma que você tem aí a jornada de trabalho dividida em duas partes e aqui é importante a gente pensar que o trabalhador ele produz mercadoria em um tempo além do que deveria. O que quer dizer? Que o trabalhador está trabalhando mais horas do que aquele correspondente à mercadoria, ao salário dele. Então, ele explica que, sendo assim, a extensa jornada de trabalho seria justificável para produzir lucros para os capitalistas, pois para produzir o equivalente ao valor recebido na forma de salário, bastaria trabalhar o período referente ao tempo de trabalho socialmente necessário. O que ele está se referindo aqui? Primeiro, a gente tem que identificar que mais-valia que ele está falando. Ele está falando da mais-valia absoluta. Se eu aumento a jornada de trabalho, eu aumento o lucro que esse trabalhador está gerando, mas eu não aumento o salário dele. Tudo bem? Então, quando a gente for passar aqui para as alternativas, tendo entendido esse texto, considerando os estudos de Marx sobre o capitalismo, o método utilizado pelo capital é mais-valia relativa. A gente não está falando de mais-valia relativa. É importante lembrar que a mais-valia relativa é quando você aumenta a tecnologia, então você produz mais em menos tempo. Aqui a gente está fazendo a mais-valia absoluta, que aumenta o tempo de mão de obra, aumenta a produção que é feita. É isso que ele está sendo falado, e consequentemente, o trabalhador está produzindo muito mais do que ele ganha, que é o que o texto estava afirmando. Então aqui a A está fora. B. As jornadas de trabalho intermináveis foram eliminadas. O texto não está falando disso, o texto está falando que o trabalhador está trabalhando muito além do que seria o trabalho socialmente necessário, o trabalho que corresponde à mercadoria dele. Está falando que ele está tendo uma jornada de trabalho longa. Tudo bem? Letra C. A acumulação do capital concentra-se na forma do lucro. O texto não está tocando nesse assunto. O texto está falando sobre a questão de fato da mais-valia absoluta. Tudo bem? Não diretamente, né? A alternativa D. Os salários são definidos em processos de livre negociação, não é isso que está sendo dito de forma alguma. E a letra E é a alternativa correta. A gente podia então ir por eliminação das outras, ou a gente podia ir direto para E, onde os novos setores têm novas formas de exploração. E aí a gente está pensando em mais-valia absoluta. Essa aqui está corretíssima.